Boa terça-feira. É verdade, já cá estamos por mais uma semana fantástica. Adeus, Mercúrio. Respiramos de alívio agora nestes últimos tempos. Agora sim, o bichinho foi-se embora. O bicho, não fales mal dele. Ele volta. Não, ele há de voltar. Ele E quando ele voltar a gente faz outra vez. Mas não, as coisas estão boas. Já se sente uma energia É diferente. verdade, é verdade. Mas nós vamos tornar estas energias mais tóxicas. E pesadas. Pronto. Tínhamos que ter a nossa mascota aqui, né? Sempre. Ela vê. O Andy Maria adora participar aqui no nosso podcast. A gente clica no play. E ela fica louca. Pronto. E vocês também ficam loucos. Porque Exatamente. a gente viu as mudanças que foram aceites. Exatamente, vocês adoraram as nossas mudanças, o feedback foi bastante positivo, obrigada a vocês, sem vocês isto não seria possível. Então, tu falaste quase como uma política. É verdade, é verdade. Vais-te candidatar agora. Vou ao pano Pronto, defensor dos animais. Eu ia dizer dos astrólogos loucos, mas pá. E então, Bruna, conta-nos lá o nosso tema de hoje. Então, vai trazer muita toxicidade. É toxicidade. Cidade. Pronto. Vai ser um tema bastante tóxico. Vamos falar de relações tóxicas. Pronto. Tem que ser, não é? Tem que ser, Vamos voltar tem que aqui ser, tem ao... muita coisa e pronto. Vamos voltar aqui ao amor próprio, não é? Isto é um tema delicado para falar, porque nós às vezes somos tóxicos e não percebemos sequer que o somos, mas realmente somos. Ou seja, estamos aqui a espelhar um bocadinho, se calhar às vezes não entendemos. Exatamente. E para não estar aqui muito a divagar, não sei o quê, Pronto. deixem já o vosso like, partilhem com os vossos amigos. Estamos no Spotify também, se quiserem ouvir lá e não ouvir aqui, mas eu acho que o melhor do que ouvir uma vez é duas. Então ouçam aqui e ouçam lá. no E vão ao Spotify. TikTok também, que é a nossa grande novidade também. Agora temos TikTok, já tinha mencionado isso, menciono outra vez. A gente vai falar sempre. Sigam-nos no Instagram e pronto, olha, sigam-nos. Venham connosco para todo o lado. Olha, outra gata. Que isto aqui é melhor do que uma só, duas. Em tudo. Em tudo. Mas pronto, então vamos aqui, fazemos aqui um segundinho e vamos começar nas nossas relações tóxicas. Sim, com este episódio vamos falar como identificá-las, superá-las, cultivar relacionamentos saudáveis e vamos começar. Vamos começar a cultivar relacionamentos. Tragam um assinho, a pazinho, um balde. E areia. Vão aos chineses comprar areia. Nada contra. Podem ir à areia da praia que é mais barata. Se não morarem ao pé da praia. A areia da praia não dá para cultivar. Para com isso, Não aquilo dá. tem água salgada. Matava das plantas dos cadelos germinarem. Relações tóxicas. Então, mas... Pronto. Agora, por causa disso, A Wendy tentou morder o Francisco. embora. Isto é aquilo que é o exemplo de uma relação tóxica. Tu estás a fazer festas e ela está-te a morder. Se têm animais, quando os gatos os mordem, alguma coisa com a vossa energia não está bem. Exato. Foquem nisso. Pronto. Então vamos começar. Então, o que são as nossas relações tóxicas, não é? Toda a gente tem uma pequena ideia, mas se calhar não tem aquela coisa toda. Lá está, isto é muito baseado na nossa visão, na nossa opinião. Não há aqui nenhum método ou situação que diga que não é. Não há uma ideia concebida do quê? Cada um sente uma relação... É diferente como sentimos, vá. O que é tóxico para o Francisco pode não ser tóxico para mim. Sim, e é aquela coisa que nós... relações tóxicas não quer dizer que sejam só entre um casal de namorados. Sim, também há relações tóxicas familiares, Sim. Amigos, exatamente. profissionais. Tudo que seja uma relação além de nós. Que provoque sofrimento, Sim. Angústia, Stress, ou que exija seja o que for. demasiado de nós, é tóxico. Porque assim, uma relação tóxica é caracterizada basicamente por um desequilíbrio, uma falta de respeito mútuo, comportamentos abusivos, situações onde nós somos manipulados ou manipuladores, porque às vezes nós próprios também somos aquela parte de sermos tóxicos e não o sabemos, e de certa maneira acabamos sempre por influenciar o outro quando queremos que alguma coisa seja feita, e é um comportamento tão involuntário por parte de alguns
que não se apercebem que estão a deixar essa marca nos outros. Estas relações prejudicam também a dinâmica e o bem-estar de cada um que a sente, tanto eu como tu, como o outro, que está dentro daquela relação, e podem ser amizades, como nós já falámos, relações familiares, ou até mesmo no ambiente de trabalho, termos aquele colega mais tóxico ou menos tóxico, só que é só em, eu vou dizer isto de uma maneira simples, em atos isolados. Pode não ser sempre, mas ser um ato, ou um dia, ou uma coisa que seja mais isolada, e vai por ali. É importante também destacar que as relações tóxicas não se limitam apenas a comportamentos extremos. Não é só quando a pessoa chega ali àquele auge de fúria ou de raiva e começa para ali às vezes são pequenos sinais ao longo da relação. Sim. Muito pequenos, coisas mínimas. É os padrões repetitivos que a gente começa a ver, porque é esse padrão repetitivo. Normalmente quem é tóxico tem um padrão. Sim, estabelece um padrão. E é repetir esse padrão muitas vezes que começa a criar aquele ambiente todo que a pessoa já sabe, mas a pessoa insiste. E vai. E persiste. E vai. E nós que queremos tratar as coisas de boa fé, caímos. E caímos. E encontramos naquele ambiente. E às vezes começa... Eu tive uma relação com uma pessoa em que a pessoa fazia disparates. Constante. Quando eu a confrontava, ele conseguia arranjar forma de eu ver que a culpa era minha. Pronto. Eu era a culpada. Ele fez aquilo porque a culpa era minha. E chegou a um ponto e eu ficava a pensar, ou seja, ele na conversa dava-me uma volta que eu acabava por me calar e deixar de argumentar porque tu ficavas sem argumentos. Mas depois quando estava sozinha, mas eu não fiz nada disto. Como é que isto entrou na minha cabeça? Como é que isto entrou na minha cabeça? Como é que eu cheguei a um ponto, pronto, que aquilo chega. Show. Bye bye. Show. Exatamente. Agora vamos identificá-las. Então, como identificar relações tóxicas? Estas pessoas são muito habilidosas, são controladoras, influenciam os outros para seu próprio benefício, muitas vezes através de táticas subtis, como já tínhamos dito, coisas muito pequenas, manipulação emocional. Há pessoas muito carentes a nível emocional. Às vezes só uma palmada na mão, pronto, descamba ali a situação e a pessoa mal se apercebe. Então a ser calma, né? Toda a gente nos bate na mão, é manipulador e vai criar uma relação tóxica, mas só estamos aqui porque há um padrão realmente. A pessoa começa ali naquelas pequenas coisas e do pequeno exatamente, porque é o que, olha, outra coisa que também é o sentir-se culpado, como a pessoa vai fazer-te sentir culpado por tudo. A pessoa vai fazer com que dependas emocionalmente dela. Exato. Ou seja, tu vais começar a questionar-te a tua própria sanidade mental. Ela vai destruir a tua autoestima porque é a única forma dela se enaltecer. Sim. Ou seja, é aquela coisa de mandar os outros abaixo para nós nos sentirmos um pouco mais superiores. É tipo joguinhos e controle. Olha, coisinhas mesquinhas. Quer dizer à mesquita. Quer ir à mesquita. Ou seja, como eu já tinha dito, estas pessoas por norma encontram falhas e erros de coisas que nós fazemos ao dia a dia, coisas mínimas, que às vezes até do nosso cotidiano, e vão estar sempre naquele pica-miolos. E insiste, exatamente, e vai, não vai. Exatamente, eles vão tentar aproveitar-se da tua vulnerabilidade. Só aquilo que chamamos os vampiros emocionais, vampiros sociais. Eles sugam a energia dos outros para estarem bem. E depois olhas para a relação e vês uma que brilha, enaltecida, e vês outra que está completamente cinzenta. Mas por norma, essa é a ideia que eles têm. Exatamente. Não, e a ideia, e o que eles fazem. E o que eles fazem. E tu acabas por ficar assim, porque chegou um ponto que eu já não me suportava a mim própria com coisas que eu se calhar nem tinha culpa. Filha, se a gente for a ver todas as relações com uma lupa, nem todas são perfeitas. Sim, mas não existem relações perfeitas. Mas e todos nós temos um pouco de manipuladores em nós. Sim, nós tentamos sempre moldar as coisas à nossa maneira, porque nós é que temos razão. Porque faz parte da natureza humana. Pronto, vai ser assim com toda a gente. Agora, tem que haver um equilíbrio. E um limite. E aí, há pessoas que não conhecem esses limites e não conhecem esses equilíbrios. Mas pronto, vamos agora superá-las.
Vamos superá-las. E como é que nós vamos processá-las? Então podemos processar as pessoas por calúnias e difamações. Mas não, superar uma relação tóxica não é fácil. Além disso, é muito desafiador. E requer muito que a pessoa queira mesmo libertar-se. Porque às vezes as pessoas estão num estado tão dependente daquela relação. Eu cheguei, entretanto, quando a coisa... Desculpa, Francisco. Quando a coisa terminou, cheguei a receber mensagens. Não sei porque é que tens medo de mim. Eu não faço mal às pessoas que amo. Coração. Eu não tinha medo. Eu simplesmente comecei... Cortar. Saíste, porque foi a pessoa que acabou por sair, né? Saíste... E saiu. E acabou. Pronto. Mas... Não, mas ainda é aquela coisa continuava a instigar... Porque às vezes as pessoas estão nas relações que são às vezes mais tóxicas porque estão na parte do conforto, sentem-se confortáveis ali. Então, para não estar a sair para o desconforto, sustentam e põem as coisas à A minha maneira desculpa era o meu filho. É aquilo que a gente diz era o meu filho. Porque o menino, pronto. E cresce, faz a vida dele e depois tu ficas atrelada a alguém. A questão era que, pronto, a pessoa foi embora e atualmente nem quer saber do menino. Pronto. Mas é aquilo que a gente estava a falar. É um processo desafiador. Exatamente, mas ele e outras coisas nas relações, ele chegou a usar o menino com uma arma de arremesso. Sim. E eu é que nunca lhe dei asas à situação. Mas ele tentou muitas vezes usar o miúdo como arma de arremesso contra mim, porque cá está, é outra coisa. Ele pensa que ao não me dar-me pensão, que ele me está a prejudicar a mim. Não, mas é só Ele está a negar pensão ao filho dele, porque eu acabo por ter as minhas necessidades saciadas. E assim como tu, há muita gente por aí que deve passar pelo mesmo. Tal e qual. Muitas relações, no final, onde há filhos, usam as crianças como armas de arremesso. Tanto e homens como mulheres. Sim. Eu tenho ideia que as mulheres usam mais os filhos para prejudicar os ex-parceiros do que propriamente eles. Eu acho que sim. Porque como a mulher se fere mais sentimentalmente, mesmo que a relação dela esteja a ser tóxica, e se ele a pessoa tóxica, elas vão usar muito mais as crianças como essa arma. Mas pronto, mas é aquilo que nós estávamos a dizer. É o estabelecer limites, é o querer sair da situação. Não é só... Tudo começa de um princípio. Exato. É dizer um não. Pronto. Hoje não vou dizer não. Hoje eu não vou sair. Hoje eu não vou... Eu não quero. E acabou a conversa. Porque se nós estamos emocionalmente dependentes daquela pessoa, nós vamos guiar-nos pela nossa emoção. A nossa emoção não vai estar ali. Não, porque a gente gosta da pessoa e acha que a pessoa está certa para nós. Estamos cegos. Peço desculpa. Aquelas pessoas que são muito fiéis e têm palas nos olhos, é como eles têm. O que é importante? Falar com amigos, familiares, com um terapeuta? Porque não? Mas sair daquela situação. Às vezes é como... às vezes não temos que abandonar. Às vezes as pessoas procuram terapia e aprendem a lidar com a pessoa tóxica. E a relação muda. Às vezes não têm que propriamente terminar com a pessoa. Às vezes aquilo acaba. Aquela toxicidade pode acabar. Se a pessoa souber moldar as situações, procurar ajuda, procurar uma terapia. A pessoa procura ajuda e aprende a ver as coisas de outra perspectiva. E a pessoa diz, faz A. Eu não vou fazer A porque eu não quero, vou fazer B. Pronto, acabou. E a pessoa começa a se encaixar no lugar dela e pensar, não, calma. Ou das duas uma. Ou começa a ceder em relação a ela, ou ela vai-me pôr a mexer, porque houve aqui uma mudança. Não, mas aquilo que eu estava-te a dizer é o cuidar de... Às vezes, estas emoções, estas coisas também acontecem porque a pessoa acaba por ter uma autoestima mais baixa. Sim, também. E não se trata dela. E então, o estabelecer limites saudáveis, o começar a olhar mais para ela, começar a fazer um hobby ou uma atividade que goste, o arranjar-se, o amor próprio que também ajuda a não se contentar com 10 quando dá 100, é nesse sentido. Mas é aquela coisa, a cura é sempre possível, como nós estamos aqui a falar, e a pessoa é capaz de construir depois uma relação mais saudável, se também quiser que essa relação aconteça, porque há muitas pessoas que preferem só tchau, adeus, vou embora, a minha vida. Então,
temos aqui um tópico de como ter relacionamentos saudáveis. Isto é a nossa ideia. Relacionamentos saudáveis. Isto é a nossa ideia de relacionamentos saudáveis. Cada um tem a sua. Isto é muito versátil, não é? Ah, sim. Ok. Temos aqui pontos muito importantes e estamos sempre a falar desta autoestima e deste amor próprio e acima de tudo não vamos entrar numa relação completamente destruídos, acabadas de sair de outra, como 1000 pessoas neste mundo, muito mais de 1000 fazem isto. Usam isso como porque assim, a pessoa sai da relação, está carente, está na lama, para não ter outra palavra, e aparece outra que lhe passa a mão para o pelo e lá vai ela. Bora. Isto é um erro. Não foi nada que eu quase que não fiz. Mas pronto, não interessa. Aprendeu? Aprendi. É um erro. A outra pessoa não gostava de mim, andava só a brincar comigo e... Dava-te fruta. Tu não prestas, Francisco. Foi um erro. Conclusão, desde aí continuo sozinha. Porquê? Porque não apareceu ninguém que eu diga, sim senhora, vale a pena. Vale a pena? Não, porque cá está. Temos de estar atentos aos sinais, a escolha consciente daquilo que nós queremos para realmente, obviamente que às vezes o amor acontece e pode aparecer alguém na nossa vida que é certa para nós, mas é totalmente fora daquilo que nós estávamos à procura. Mas não significa que não seja certa. Bruna, vou-te inscrever nos casais à primeira vista. Ai, não quero. Ai, detesto isso. É muito importante fazer uma reconstrução de nós mesmos, porque nós vamos estar destruídos. É construir, procurar-nos. Eu durante muito tempo não me conhecia a mim mesma. E leva tempo. Eu queria encontrar aquela Bruna que eu era e não conseguia encontrar a Bruna que eu era. Eu não era nada. Eu não me conhecia. Não existias. Era horrível. Era horrível. Mas a pessoa tem que dar-se tempo a ela própria. Ela tem que saber também reconstruir-se. Pouco a pouco as coisas acontecem. E também já não vais ser Bruna que eras, uma Bruna diferente. Sem dúvida nenhuma, nunca mais. E cá está, estou muito mais atenta aos sinais. Mais desperta. É porque é verdade. Eu conheço uma pessoa e para um logo. Não. Agarra nas trouxas e vai ter com a tua mãe. Não, até a nível de amigos, tu notas isso depois. Quando tu começas a despertar e começas a preocupar com outras coisas, tu afastas-te porque já não estás a vibrar na mesma energia que eles, então ou afastas-te ou eles afastam-se ou... É uma coisa que é natural. Relacionamentos saudáveis, acima de tudo, é teres um relacionamento saudável contigo próprio. Isso sim é importante. Toma. Se não estiveres bem contigo próprio, não vale a pena estar-te a agarrar a outra pessoa, porque a outra pessoa vai fazer de ti gato de sapato e não é isso que nós queremos para ti nem para nós. Passando aqui à frente, vamos falar dos nossos... É porque é assim, nós acabamos aqui os nossos relacionamentos tóxicos, que este foi o nosso episódio, nós temos aqui um miminho. Pois é. Porque nós vamos falar das red flags, que é como quem diz, das bandeiras vermelhas, dos sinais de cada signo no relacionamento. Mas não são sinais... bons, são sinais maus, que é para vocês terem atenção quando a coisa está a ficar tóxica para este signo. Não, imagina, conheces alguém, não é? E eles no primeiro encontro às vezes só levam, depois no próximo episódio a gente vai falar sobre isto, aqueles arquétipos mais felizes, mais contentes, não levam aquele arquétipo que é o manipulador, estás a ver? Porque nós não queremos mostrar o nosso melhor lado. Então nós vamos já destruir esses signos com este lado. Exatamente. Bora, então, Francisco, eu começo aqui com o carneiro. Tudo o que eu não sou, e tu vais comprovar isto agora. A tendência é a ser dominador ou controlador no relacionamento. Dificuldade em lidar com a frustração e impaciência. Explosões de raiva ou agressividade quando contrariado. Gostou? Gostei. Identificou alguém. A Bruna com a lista dela, mas não me identificou a mim. Graças a Deus, abençoada.
Ora, touro, extrema possessividade ao ciúme, temos a excessiva dificuldade de resoluções de conflitos, resistência a mudanças ou relutância em comprometer-se. Não, Ai, carneiro deste signo também. eu acho que tu ainda estás ali a processar o carneiro. Estou a processar o carneiro, é verdade. Então dou-te assim um timo. Vamos aqui a Gêmeos. Gêmeos, as red flags deste signo é o comportamento inconsistente e volúvel, propensão à mentira ou manipulação, falta de compromisso ou dificuldade em se aprofundar emocionalmente. Nossa Senhora. Gêmeos também não ficam. Os caranguejos são extrema sensibilidade acompanhada de ressentimento duradouro. Ai, que medo! Manipulação emocional ou chantagem emocional para obter o que deseja. Superproteção ou invasão de privacidade. Sim, este signo não é um signo muito físico, é muito emocional. Logo, chantagens emocionais é com ele. Estamos lá, caranguejo. Estamos lá. Vamos aqui no nosso leão. Vou pôr aqui as tuas red flags todas assinaladas já. Necessidade de constante atenção e admiração. É verdade. Tendência a ser egocêntrico ou autoritário. Muito. Dificuldade em reconhecer os sentimentos e as necessidades dos outros. É verdade. Primeiro eu. Pronto, confirma. Confirma. Está confirmado. Por isso não venham para cá dizer que isto Está é tudo confirmado. Ora, virgem. Perfeccionismo extremo que leva a críticas constantes. Ou seja, vão estar sempre a criticar, sempre a anular o outro. É o perfeccionismo. Tendência a ser excessivamente crítico ou julgador. Dificuldade em relaxar e aproveitar momentos de descontração. Pronto, não vai acontecer. Não vão ter aquele jantar romântico na sala porque a pessoa vai estar a jantar e ele vai estar a esfregar pratos. Não, ia passar o pano no pó. E a passar a ferro ali. Pronto. Balança, não é? Balança. Balança, as red flags é evitar conflitos a qualquer custo. Dificuldade em tomar decisões ou posicionar-se firmemente. Porque também vai de limites, de extremos. Procura excessiva de aprovação e harmonia, ignorando as suas próprias necessidades em prol dos outros. Atenção, que red flags não é só coisas que as pessoas façam a nós. Nós temos atenção, às vezes fazem elas próprias. O caso de balança é esse. Ele tentar se moldar à outra pessoa e não valoriza ali as necessidades dele. Exatamente. Ora, escorpião, ciumento, doentio, possessivo. Ao extremo, tendência à manipulação e controle. Propensão a guardar rancor ou alimentar ressentimentos. Explosões de raivas intensas e vingativas. Identificou-se. Identifiquei com o meu ascendente. Ai, senhor. Eu não sou muito manipuladora nem vingativa. Eu não sou vingativa. Eu não vou lá de propósito vingar-me. O karma trata disso. Mas eu vou ser honesta. Se a pessoa tropeçar à minha frente, eu vou rir. Pronto. Quem não, né? Quem? Toda a gente ri quando a pessoa cai. É verdade. Eu primeiro ri, depois vou ajudar, se for preciso. Mas por norma é. Vês uma pessoa a cair no meio da rua, literalmente. O que é que tu fazes? Vou lá. Não, tu rires, para de ser mentirosa. Vou. Toda a gente ri um bocadinho. Até quando eu caio, eu sou a própria pessoa a rir. Eu também. Tu às vezes tropeço na rua e estou-me a rir sozinha. Provo isso. Mas pronto, vamos aqui para Sagitário, Vamos, não é? sim, senhora. Sagitário, red flags, dificuldade em comprometer-se e estabelecer raízes. Tendência a ser irresponsável ou imprudente. Falta de empatia em relação aos sentimentos dos outros. Necessidade constante de liberdade e aventura. Mesmo quando o relacionamento já está deteriorado, acho que é esta a palavra, assim mais... já está mais assim naquela de tchau, tchau, beijinhos. Quer é viajar, quer é sair daqui. Pronto. E agora vamos passar aqui para o nosso Capricórnio, não é? É verdade. Rigidez excessiva e controle, priorização do trabalho em detrimento do relacionamento, não me sei a palavra. Dificuldade em expressar emoções ou ser afetuoso. Mais. Tendência a ser pessimista ou cético em relação ao amor. Sim. Eles estão tão focados no trabalho que amor não existe. É só números e números e números. Passando aqui para o nosso Aquário, não é? O nosso Aquário é a dificuldade em se comprometer emocionalmente, tem a necessidade de ter espaço
e isolamento, ou seja, o nosso querido Aquário precisa dali do espaço dele e das coisas dele, não é? A tendência a ser frio ou distante emocionalmente com quem se compromete. Tem também aqui alguma resistência a expressar as emoções ou então mesmo até a aprofundar a intimidade dele. Como eles são emocionalmente frios, não são assim tão signos calorosos como um Sagitário, um Leão, mais dados, a pessoa cria logo ali, são frios, são manipuladores, mas não, eles têm aquela dificuldade em expressar Os as aquários emoções. são manipuladores. Eu conheço um aquário e ele é extremamente... Aliás, ele não é manipulador, ele é sedutor. Que eu não sei se não é pior. Usar aquele charme. Usa o charme, ele consegue tudo o que quer só através da palavra. Ele tem um poder de palavra Tem gigante. aquele dom da oratória. Muito. Então os peixinhos têm tendência a perder-se na fantasia ou na ilusão, mais uma vez. Eu detesto este signo. Desculpa. Já Não, 2 aliás- episódios seguidos que me diz que testa peixe. Não é, eu não é não gostar de peixe nem das pessoas de peixe. Epá, ai meu Deus, às vezes fico tão chateada. Olha, Eles mas- vivem ali numa fantasia, só me apetece agarrar neles. Epá, olha para a realidade. Olha o teu filho de ser peixe. Eu queria ver. Não, o meu filho é touro, que eu não sei se não é pior. Pronto. Ou seja, eles não sabem colocar limites saudáveis, tendem a ser ou manipulam ou são demasiado vítimas, fazem uma invasão emocional ao outro ou deixam o outro invadir-los emocionalmente. Têm muita dificuldade em lidar com confrontos diretos porque eles partem logo para nomes e coisas e eles não sabem ter um discurso porque eles são tão emocionais que eles peixinhos, não tenho nada contra vocês, só me irrita, apetece-me abanar. Melhorem. Eu conheço pessoas de peixe que me apetece abaná-las e pensar, fogo, olha para as coisas. Tipo, para de ser assim. Yeah. Mas pronto. Chegamos ao fim, não é? Chegamos ao fim. O nosso episódio Qualquer dia terminou. tenho um grupo feito de Bruna Haters. gosta de nós. Não, estou mesmo a ver os comentários das pessoas a comentar, a dizer assim. Bruna, não sejas assim para nós. O teu signo é egocêntrico, É, não falas do nosso. Exatamente, tu és arrogante, Bruna. Prepotente. Exato, não tenho nada a sério, só que enerva-me. Eu conheço uma pessoa de peixe da minha família e a criatura enerva. Não sei se perceberam. Tipo, ela me disse nomes, mas disse literalmente tudo o que a pessoa precisava de saber. Por isso, se ela tiver-nos a ouvir, um beijinho para ti. Obrigado por nos tirares do sério. E tu sabes como é que é. Eu sei. Então pronto, chegamos ao fim. Voltamos Tomem na atenção sexta. aos sinais. Sim, Cultivem o vosso amor próprio porque ele é importante. mas isso é verdade. Amem-se primeiro, só depois tenham tempo para amar outra pessoa. E bola para a frente. Vida que segue. Nós voltamos sexta-feira. Beijos. Até sexta.